Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Aizamaki Morales e esse é o podcast do Escatos. E aqui nós falamos sobre escatologia, teologia, estudos bíblicos e esperança. Bom, o nosso convidado hoje é jurista, formado em direito, formado em música, gestão empresarial, tem 42 anos, é casado, tem 2 filhos, pós-graduado em processo penal, processo civil, membro da Academia de Letras. Ele também é descendente de judeu, é descendente de levita e o nome dele é Neumuel Stina Júnior. Hoje, de verdade, faltou palavras para tentar descrevê-lo. Já antes de iniciarmos a nossa conversa aqui, já conversávamos antes e foi excepcional. Aprendi já bastante coisa com o Neumuel, então gostaria de fazer um convite todo especial para que ele possa aqui se apresentar para vocês também. Com vocês, Neumuel Stina Júnior. Boa noite, Neumuel, tudo bem com você? Boa noite, é um prazer estarmos juntos aqui. Eu me sinto lisonjeado, porque eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, da Escatos, e é maravilhoso podermos falar exatamente sobre questões tão importantes quanto as questões bíblicas, agora questões políticas, questões sociais, questões do dia a dia. E me sinto lisonjeado pelas suas palavras. Eu não sou tudo isso. Na verdade, eu sou simplesmente uma pessoa normal, mas eu amo estudar, amo conversar e me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem, e o Stina já deu um spoiler aqui para vocês sobre o que vamos conversar hoje. E o assunto de hoje, gente, é um assunto extremamente importante, para lá de importante. Ele também é um assunto bem delicado, inclusive nos últimos dias, olha, esse tem sido um assunto que tem mexido com principalmente a classe cristã. Bom, o tema de hoje ele se intitula Como deve ser o voto do cristão. Nós chamamos o Neumuel Stina Júnior porque ele realmente tem sido uma pessoa com ideias extremamente importantes e por isso que ele está aqui conosco hoje. Olha, pessoal, é o seguinte, falar sobre política, a simples menção da palavra política deixa muitos cristãos, sobretudo os mais conservadores, em estado de alerta. Como se não bastasse a oposição, a relação cristão-política encontra eco mesmo nas fileiras que estão à margem do cristianismo ou ocupam lugar em sua ala que é liberal. De forma natural, surgem algumas perguntas e foi para isso que nós chamamos o Neumuel aqui. Bom, Neumuel, pode o cristão engajar-se em práticas políticas e ainda manter a sua posição de autêntico seguidor de Cristo? Claro que sim, claro que sim. A resposta ela é tão simples e ela fica tão evidente quando nós estudamos as Escrituras que não restaria dúvida se o nosso ouvinte, o nosso amigo, ele estivesse atento ao que diz a Bíblia, ao que nós vemos nas histórias bíblicas. Nós temos ali nas Escrituras diversas menções, e eu posso citar algumas aqui muito importantes. Se nós pegarmos ali no Antigo Testamento, nós temos o rei Davi, por exemplo. Ele era rei, envolvia sim questões políticas, as decisões de combater ou não certos adversários, as decisões em relação ao povo, os liderados, e era um rei que ouvia o seu povo, né? Ele recebia o povo e as pessoas traziam as reclamações, informações, não era algo aleatório, alguém comandando, alguém vivendo ali aleatoriamente. Isso nunca existiu na sociedade, né? Até porque só podemos ter um tipo de situação
qualidade quando existe um senhor e o escravo, que o escravo não faz menção. Mas o povo de Israel era um povo livre, né? Eles haviam saído do cativeiro, já estavam ali em liberdade, liberdade que foi dada por Deus. Então eles tinham essa capacidade de se expressar, eles eram livres para se expressar. Então sempre existiu. Então nós vemos ali Davi, Salomão e outros tantos reis. Salomão, por exemplo, em uma ocasião, ele foi solucionar um caso, né, um caso emblemático da criança, né, que uma das mães deitou sobre o bebê, ele acabou morrendo, e aí a outra tinha o bebê, essa mãe que perdeu o filho pegou o bebê dela e queria ficar com o bebê para ela. A mãe de verdade, então, certamente suscitou a questão e elas foram até o rei. E Salomão, naquele caso fantástico que influenciou muito a história do direito, ele chegou e disse assim: não, tudo bem, daqui o bebê, a gente corta no meio e aí cada mãe fica com uma parte. A mãe verdadeira desesperou, falou: não, meu filho não pode ficar com ela. A sabedoria de um rei, mas também existe a busca do povo. Sim, questões políticas, questões jurídicas, o direito e a política andam de mãos dadas, até porque a política está relacionada ao direito constitucional. Mas não é só isso. Se nós olharmos ali, nós temos outros personagens tão importantes quanto os reis. Nós temos Daniel, que era importantíssimo na corte de Nabucodonosor, José, governador de Faraó, Esdras e Neemias, né? Um na função de até de escriba, né? Ele tinha outras funções, ajudou a construir, reformar ali os muros de Jerusalém. Atuações políticas. Só isso, o povo sempre atuou junto ao rei. Quando o Estado, lá atrás, antes de Davi, ele era mais teocrático e Deus era o centro real do governo, o povo começou a pedir um rei. A escolha veio basicamente do povo antes de Davi, então, em Saul, né? Então sempre o povo esteve engajado na política. Isso nunca foi condenado exatamente por Deus. É claro que Deus ficou aborrecido porque eles preferiram ter um rei físico, né, humano, do que o imperador do universo, o senhor do universo comandando as coisas. O ser humano ele sentia a necessidade de ter alguém, né, fazendo esse papel. Deus certamente não gostou, mas Deus nunca impediu. Outra coisa que as pessoas se esquecem, sempre que o povo esteve com Deus, isso é um fato assim extremamente notório, toda vez que o povo esteve com Deus, a religião e a política andavam muito bem. Quando o povo se separava de Deus, se metia com paganismo, né, idolatria, e a coisa ficava bem ruim, aí o Estado, o povo começava a sofrer. Exatamente. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Charles Haddon Spurgeon, e ele tem uma frase que é extremamente importante, principalmente para esse assunto aqui. E ele diz: olha, somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso, ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. E você citou coisas extremamente importantes, exemplos importantes aí, né? Você citou José, você citou Daniel, você cita aí vários personagens bíblicos que foram importantes para a política de sua época. Moisés também foi um deles, né? E ele foi um grande líder depois, principalmente, digo eu, que ele foi um grande líder para o povo de Deus, porque ele também estudou lá no passado, né? E ele tinha muita teoria, e Deus fez com que ele também fosse bastante experiente na prática, pois deixou ele 40 anos de deserto ali no molho, né? Isso foi bem importante também para a sua carreira ali como líder. Agora, que espécie de relação entre o cristão e a política seria eticamente aceitável e não colocaria o membro
regular de uma denominação, né, cristã, em contraposição aos princípios da Bíblia. O que você acha disso tudo? Olha, a primeira coisa importante que nós precisamos entender são as Escrituras. Nós precisamos entender as Escrituras. O que ela traz, o que ela ensina, quais são os princípios, né, do cristão, da vida do cristão. Isso aí a Bíblia deixa claro. Então, a primeira coisa que nós precisamos é compreender as Escrituras. As Escrituras, elas devem ser a base de todo o conhecimento. Engraçado que, se nós olharmos ali, 1 Pedro tem lá uma referência, os capítulos 2 e 3 ali, tem uma referência de como deve ser o cristão. Se pegarmos ali antes os 10 mandamentos, os mandamentos dados pelo próprio Deus, existe uma referência de como deve ser o cristão. Me recordo aqui, momentaneamente falando sobre isso aí, que Deus escreveu com a mão, né, com o próprio dedo, nas tábuas de pedra. Zygmunt Bauman, ele fala sobre a modernidade líquida, né? E conversando com os nossos amigos, com o Luiz, o Rafael Sanzio, em podcast antigo, nós falávamos sobre isso. Hoje, para essa turma aí, para muita gente, né, a Bíblia se tornou uma Bíblia líquida, onde se pode todas as coisas. Mas a Bíblia não é líquida, ela é sólida, né? Essa ideia de modernidade líquida de Bauman, ela traz esse desequilíbrio de você não ter um parâmetro, mas o parâmetro é você faz da forma que você é e ponto final. Mas se olharmos as Escrituras, elas têm um parâmetro tão rígido e tão simples que é muito fácil de você identificar o que Deus quer e o que Deus não quer. Se pegarmos os 10 mandamentos, são bem simples. Eu ensino meus filhos praticamente todos os dias os 10 mandamentos. Nós vemos lá, não terás outros deuses além de Deus. Não devemos fazer imagem de escultura. Não devemos tomar o nome de Deus em vão. Devemos lembrar o dia que ele separou para o descanso, que é o Shabat, né, que é o dia de descanso, que ele separou para a gente, né, dar uma descansada da semana, foi feito para nós. Ele ensinou que nós deveríamos honrar o pai e a mãe, não furtar, não matar, não adulterar, não dizer mentiras, né, e também não desejar as coisas dos outros. Esses simples parâmetros, eles identificam a postura do cristão e a postura daquilo que nós devemos buscar identificar nas outras pessoas. Então, quando nós nos envolvemos com questões políticas, o que é ético e o que é aceitável? Aquilo que é amparado nas Escrituras. É uma regra muito simples. Muito bom. E é interessante que a ordem política, ela é fundamental. Porque inicialmente seria interessante reconhecer que a ordem decorrente de vigência de um sistema político numa nação qualifica-o não apenas como necessário, mas fundamental para evitar o estabelecimento do caos ou da anarquia. Bom, o que quero dizer aqui é que se graves problemas e equívocos podem ser encontrados em uma gestão ou sistema político, quão pior seria o quadro se cada cidadão fizesse o que parecesse melhor, segundo as suas perspectivas individuais. Quão pior seria? Agora, como cidadão, nós entendemos que é importante que ele estude política. Nós já entendemos isso. Mas a igreja cristã deve se envolver com essas preocupações? Ela deve se envolver com a política? Certamente a igreja ela precisa participar. Nós temos que dividir aí a igreja em duas coisas bem distintas. A igreja, instituições religiosas, e a igreja, o corpo, formado aí pelos membros, pelas pessoas. Quando nós entendemos a estrutura da sociedade,
quando se estuda ali o direito constitucional, ele tem alguns elementos. O povo é um desses elementos. Nós, como cristãos, independente da denominação, nós fazemos parte do povo. Quando nós criamos ali a Constituição, e que fique bem claro, viu, existe um problema sério aí quando nós falamos em Estado laico, né? As pessoas não entendem o que é Estado laico. A gente já vai falar sobre isso. Mas quando nós compreendemos ali a questão da sociedade como povo, nós compomos o Estado. O Brasil é um país majoritariamente cristão. Imagina se todo mundo, toda a igreja cristã do Brasil, e não falo de denominação, ela dissesse assim: não, nós não vamos falar, não vamos nos envolver com preocupações políticas. Deixe estar. Peraí, mas se 80%, 70%, 80% da população é composta por cristãos, como que seria isso? Teríamos um domínio por uma minoria que não nos representa. Então existe essa preocupação, que é própria, mas ela precisa ser bem aclarada. Uma outra coisa importante em relação às instituições. Bem, é muito complicado para uma instituição religiosa se posicionar a favor da política focando em candidatos. Por quê? Porque o evangelho ele não tem candidatos, salvo os candidatos ao reino. Então, quando nós trazemos a igreja, a instituição, para o lado de um candidato ou outro, a instituição ela perde um pouco o objetivo. Porque a instituição em si ela não compõe a sociedade, certo? De maneira técnica. Quem compõe a sociedade é o povo. A instituição ela tem um papel que é fundamental para a pregação do evangelho. E aí começa a ficar complicado, mas nada impede que ela participe de questões religiosas. Mas aqui só um ganchozinho aí para 2 pontos importantes. O primeiro dos pontos, em relação ao Estado laico. Para que não reste dúvidas, o Estado é laico, a gente não pode falar de religião. Não é bem assim. Se você for lá no preâmbulo, é uma coisa muito, muito interessante. Pouca gente lê o preâmbulo, mas quando nós olhamos para ele, nós temos uma referência muito interessante e magnífica, porque ele traz no seu corpo, ele diz assim, sob a proteção de Deus. Ele fala da proteção de Deus. Quer dizer, se nós não fôssemos um país cristão, nós certamente não teríamos em nosso preâmbulo um pedido, né? A menção de Deus na Constituição Federal. Então, nós, o povo brasileiro, né? E ali os representantes estavam ali reunidos em Assembleia Constituinte para instituir esse Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais. E ali foi promulgado sob a proteção de Deus a Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, o Estado laico ele não é um Estado onde Deus não está. Isso surge da onde? Estados Unidos. Por quê? País protestante. Só que de várias denominações. Se fosse um Estado confessional, seria vinculado a uma dessas denominações. É simples. Então, seria vinculado a uma religião. Não quer dizer que é um Estado cristão, porque o cristianismo ele não é exatamente uma religião. O adventismo é uma religião, o catolicismo é uma religião, o budismo é uma religião. Religião. Qual é a sua religião? Eu sou adventista. Qual é a sua religião? Eu sou católico, sou batista, sou metodista. Mas você é cristão, certamente. Mas não é a minha religião. O cristianismo,
ele é a essência da religião, ele é a base da religião, ele não é a religião propriamente dita. Então, nos Estados Unidos, quando isso surge, é exatamente para não dizer assim, olha, a religião X é a religião oficial do país, respeitamos as outras, mas é a religião oficial, a gente segue basicamente o que dita ali a doutrina dessa determinada religião, e não é bem isso. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, a gente fala aí sobre o cristão se envolvendo com essas questões, se é importante ou não. Para nós adventistas, que guardamos o sábado, muita gente não sabe, mas se você... E teve um documentário que foi transmitido pelo Novo Tempo, eu não me recordo exatamente o nome, mas ele falava sobre a história do adventismo. É um documentário antigo, e nele existe a menção de um congressman americano, não sei se era um senador, eu sei que eles estavam discutindo sobre liberdade religiosa. E aí eles entraram nessa questão do sábado, da guarda do sábado. Se o Estado não devia ter um dia só de guarda. E aí esse congressman, ele falou, mas não, nós somos um país criado com base na liberdade. Se existe um grupo que guarda determinado dia diferente, nós devemos respeitá-los por conta da liberdade. E aí, quando nós passamos a entender porque os Estados Unidos, eles falam tanto em liberdade, e nós buscamos isso profundamente, aí nós passamos a respeitar a liberdade. Então, é mais ou menos por aí. Então, nós devemos nos envolver com essas preocupações políticas? Sim, porque o destino do nosso país ele depende da nossa atuação e depende da atuação de nós como cristãos. Que o país depende de pessoas que têm o coração no lugar certo. Cara, surreal, muito bom. E você falando aí, eu me lembrei assim, porque escrevendo aos Romanos, o autor neotestamentário afirma que a autoridade civil é um instrumento de Deus para conduzir o cidadão para o bem e para fazer justiça, aplicando penalidades a quem pratica o mal. Isso está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7. E aí o apóstolo Pedro, Exatamente. usando termos semelhantes, tem o seu pensamento alinhado ao de Paulo, como expresso ali em 1 Pedro 2, 13 a 17, porque ele diz: a linguagem deles dificilmente poderia ser confundida. E isso é interessante notar, porque a sociedade necessita de uma ordem política. Se tal necessidade, porém, pode prover um vínculo mais estreito entre essa ordem e os cristãos, temos aí então outro assunto que se constitui um aspecto mais delicado da questão. E esse assunto delicado é: pode o cristão votar? Bem, o cristão ele pode votar. Vamos pegar aqui como exemplo a igreja adventista, por exemplo, a igreja batista, a igreja metodista. O cristão ele pode votar na liderança da igreja? Sim. Pode? Sim? Pode. Sim. Se ele pode votar na liderança da igreja, que atua com uma sistemática já estabelecida pelo próprio Cristo, quanto mais deveria votar em algo humano, né? Para que resolvesse questões humanas, como na política, a liderança de um país. Se você vota para escolher a liderança da sua igreja, você não votaria para escolher a liderança da sua cidade? O que sugeriria algo diferente disso? Você quer o bem para a sua igreja, mas se você não quer o bem para a sua cidade? Um dos versos mencionados por você, um dos contextos mencionados por você em Romanos, é justamente isso aí. Obedecer às autoridades. Mas imagina você obedecer uma autoridade que é leviana, maldosa e corrupta. Não seria mais fácil você colocar alguém
ali que você possa escolher com qualidade, né? Pelo menos o mais próximo daquilo que você acredita, para você obedecer uma autoridade que está estabelecida porque alguém votou, alguém escolheu, que seja honesta e justa e vai beneficiar a sua cidade, seu estado, seu país? Isso é bíblico. A Bíblia ensina o seguinte: aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos. Isso é fato. Quando nós deixamos de agir, nós não plantamos. Quando nós plantamos a semente ruim, nós colhemos um fruto, né? um resultado ruim. Mas quando nós plantamos a boa semente, nós colhemos um resultado favorável, positivo. A mesma coisa funciona em relação ao voto. E digo mais, uma coisa que bem simples, mas que é muito fácil de entender. Jesus, ele disse assim, Jesus ele foi interpelado ali pelos fariseus. E eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Mas Jesus era demais. Jesus ele era, não tem nem palavras para descrever. O mestre sei lá, de escala de 1 a 10 ele é infinito. E aí, transcendente. E aí ele chega e preparadíssimo. Olha aqui, mestre, tá vendo? Aqui, esse tributo aqui, a gente tem que dar o tributo a César ou não? Eles queriam pegar Jesus. Jesus, judeu, dentro de um estado romano, havia exigência de tributação a César. E aí, o que acontece? Os fariseus querendo pegar Jesus. Porque se ele falasse que não, bem, então ele estava afrontando ao Estado. Se ele falasse que sim, então ele estaria afrontando a crença judaica ali de que a gente só devia algo para Deus. Então o negócio começou a ficar ruim, mas Jesus ele já sabia. Ele falou bem assim, olha, é simples. Cadê? De quem? Cadê? Mostra a moeda aí. De quem que é essa faixa aí? Do César. Tá bom. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, dar a cada um o que é seu. Matou o assunto. Qual que é a nossa função? Nossa função é fazer o que é necessário, que é legalmente obrigatório, né? O voto então está lá. Temos que votar? Sim, tem que votar. Tem que participar? Tem. Tem proibição bíblica? Não. Sempre que surge uma questão muito complexa, eu falo, eu sou bem transparente. Eu sei que às vezes eu gero polêmica, mas eu sou muito franco, eu não preciso mentir. A gente não precisa inventar por tradicionalismo, tá? Eu não preciso inventar por tradicionalismo. Eu preciso seguir o que as escrituras dizem. Não tem proibição nas escrituras? Não. Beleza. É claro, a gente estuda o contexto, né? Não tem proibição, por exemplo, não existe proibição para as drogas. Tem, se você não vai achar proibindo o uso de uma droga aí muito forte, do crack, por exemplo, você não vai achar. Mas se você estuda o contexto, poxa vida, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu não posso colocar qualquer coisa. Tem um contexto. Dentro desse contexto, se você estudar e ver que a Bíblia não proíbe, então Deus deu certa discricionariedade. Ponto. Isso é fato, não adianta. Se não está dentro da sistemática, que a Bíblia dá trabalho de maneira sistemática, estrutural. Então a gente não pode se afastar dessa estrutura, desse contexto. Mas a Bíblia não proíbe o voto. Pelo contrário, ainda incentiva a atuação, a respeitar os deveres cívicos, sociais. A Bíblia ensina a pessoa a ser um bom cidadão, uma boa cidadã. Dentre os deveres está o voto. E ponto final. Não tem nem discussão. Eu acredito até que não é uma questão tão grave, mas talvez
O que eu penso às vezes é que as pessoas elas estão tão atreladas às escrituras que elas acham que só devem viver aquilo que está ali no texto. Elas se esquecem que elas vivem em sociedade, elas se esquecem que existem questões que estão além do texto e que na época de Cristo também existia, na época dos apóstolos era assim também. Então elas acham que só ali, mas existe a história também mostrando. Então, se você está embasado nas escrituras, fique tranquilo. Ponto final, muito bom, Stina. E esses dias você falou algo importante, a compreensão das escrituras. E nós estamos vivendo numa época de que nós estamos dentro, inseridos numa geração com entendimento monossilábico, ou seja, cheios de analfabetos funcionais, cheios. Infelizmente isso também está dentro da igreja, porque como você falou, a igreja compõe o Estado, né? O Estado é laico, tem muitos crentes, mas o crente, o cidadão, a pessoa hoje mal consegue interpretar um texto. Isso tem sido surreal. Para você ter ideia, esses dias navegando eu por uma rede social, encontrei um post de um pastor, alguém que se denominava pastor, dizendo: irmãos, eu leio a Bíblia toda, uma vez por ano, desde 1994. E nela não há nenhum mandamento ou orientação expressa que temos como cristãos de defender a família. Eu achei surreal isso, surreal. E aí eu vi uma bela de uma resposta de alguém muito inteligente falando: acho que você precisa ler de novo, porque tem sim. Então, entender a Bíblia educadamente, pedindo auxílio do Espírito Santo, é simplesmente mais do que importante em nossos dias. E você falando tudo sobre tudo isso, sobre o cristão poder votar ou não, o que me levou a entender uma outra questão. A compreensão do termo-chave que nós estamos discutindo aqui, que é política, pode trazer luz a tal discussão. Porque política, em seu sentido amplo, ela denota originalmente a vida da cidade, polis, e a responsabilidade do cidadão, polites. Ou seja, relaciona-se, portanto, com toda a nossa vida dentro da sociedade. E neste aspecto, política é a arte de se viver em comunidade. Por isso, o cristão, na minha visão, e agora também acredito que na sua, ele é um dos mais importantes nesse aspecto de escolher um político e de votar, porque ele, mais do que ninguém, tem a luz da Bíblia. Né? Então, a política é importante. O cristão é importante na sociedade por ter a luz que nós temos. Por que ele não seria importante para escolher um político que lideraria o povo, inclusive o povo que é cristão? Então, isso tudo é importante. Agora, baseado nisso tudo que nós estamos estudando aqui, e baseado no que você falou e no que eu citei também, em quem o cristão deve votar? Agora nós chegamos no ápice da nossa discussão, né? Em quem o cristão deve votar? Quem ele deve escolher depois disso tudo que nós, tendo em vista tudo que nós conversamos aqui? Em quem o cristão deve votar? É simples. Eu não preciso citar nomes. Não vou citar nomes, até porque, assim, os nomes eles passam, mas as características elas ficam. Quando nós analisamos um candidato, a primeira coisa que nós devemos analisar são as pautas defendidas, porque ali nós identificamos quem ele é. Dependendo das pautas, nós identificamos quem é o candidato. Então, a primeira coisa é identificarmos as pautas. Quais são as pautas? Elas estão próximas ao que nós temos nas Escrituras? Por exemplo, esses dias nós vimos uma discussão sobre mas defender família, não defender família, isso aí, né? Esse
era um pastor, né? É, Inclusive, pessoal, a pessoa inteligente que eu disse que via a resposta foi o Neumuel, né? Para esse pastor. Ele vai comentar sobre isso agora. ele falou mesmo, eu leio desde 1994 a Bíblia, como se ele lesse assim todo ano a Bíblia, né? Engraçado, ele não viu nenhum texto sobre defender a família, né? E eu leio e eu vejo muitos. Quer dizer, a pessoa precisa ler escrito a palavra defesa, defender. Só que um outro problema que surge aí, para a maioria das pessoas, a Bíblia ela não foi escrita em português. O Antigo Testamento não foi escrito em português. Geralmente em hebraico. Tem coisas que não foram nem em hebraico. E aí você tem ali, né? Jesus ele falava aramaico. Aí você fala assim, nossa, que negócio maluco, né? O Novo Testamento em grego, e aí, pelo menos o texto base, e aí nós traduzimos, né? Mas se nós olharmos para as Escrituras, existem múltiplos textos sobre defesa da família, porque era a estrutura familiar. Existem coisas que nós não precisamos nem falar. Existem coisas que nós não precisamos nem falar, que elas são claras. Mas aí, em quem nós devemos votar? Em quem nós devemos votar? Qual que é a ideia? Primeira coisa, qual é o parâmetro? As Escrituras, o que a Bíblia fala. Se pegarmos ali, vamos usar vamos fazer aqui um exercício bem simples. Nós temos ali os 10 mandamentos, certo? Que colocamos ali Deus acima de todas as coisas, mas nós temos outros 6. O primeiro mandamento diz assim: não furtarás. Se você já tem um candidato que é corrupto, ele já não serve. Começa por aí. Está na Bíblia. Deus falou, né? Escreveu com a própria mão. E aqui, de novo, não adianta nós falarmos em uma Bíblia líquida, baumaniana. Isso não existe. As escrituras elas são sólidas, né? Não furtar mesmo, não roubar, não furtar. O furtar não é só furto, não sei se as pessoas sabem a diferença entre roubo e furto. O furto, ele não tem violência nem grave ameaça, né? O roubo tem, mas é a mesma essência. Quando a Bíblia fala em furtar, é roubo, furto, latrocínio, qualquer tipo de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, tudo que envolve subtração de valores ou obtenção ilícita de valores é furto. Então, se você tem um candidato que furta, já não interessa. Segundo mandamento, não adulterarás. Caramba, adulterar, né? Você fala assim, poxa vida, tem alguém que... Você já vai criando parâmetro, né? Poxa, vou achar alguém que é assim, né? E você vai indo. Não matarás. Esses dias, o pessoal costuma utilizar, atribui um termo chamado genocida a um determinado candidato. É uma coisa tão bizarra e tão doentia, porque é um termo completamente atécnico. Não tem técnica no termo. Nós nem poderíamos usar esse termo. Esse termo é leviano. Então, a mídia ela utiliza certos termos e as pessoas vão replicando. E de tanto replicar, a questão se torna verdadeira. E não é. Mas ali tem o matar, né? Se alguém que apoia qualquer tipo de assassinato, já não condiz com o que diz as Escrituras. E aqui nós entramos no aborto, por exemplo, que é um negócio absurdo. Eu não consigo compreender a mente de determinadas pessoas que são realmente psicopatas, no verdadeiro sentido, que elas conseguem dizer que a criança ela pode fazer sexo com a idade que quiser, mas ela tem autonomia para fazer sexo, mas não tem para ser presa. Então, quer dizer, ela pode cuidar do corpo dela e fazer o que ela quiser.
mas ela não pode responder por isso. Então ela também não poderia ter autonomia. Por que ela tem? Por que ela pode escolher o sexo que ela quer ter? Tem gente que já fala que a criança pode escolher o sexo. Se ela pode escolher o sexo, ela tem capacidade para destruir o próprio corpo e destruir o corpo alheio. Então, se ela é responsável por aquilo, ela pode ser responsável por uma morte. Ela tem que ser responsabilizada. E na questão do aborto? A gente entra aí, mais sério ainda. A pessoa diz assim, meu corpo, minhas regras. O bebê que está na barriga não tem direito ao meu corpo, minhas regras. Né? Ele está lá porque a pessoa quis. Ela podia ter se protegido, mas não, ela prefere depois de tomar uma decisão totalmente equivocada, agora ela quer tomar uma segunda decisão. E aí existe a questão do homicídio, né, fetal, que é o aborto. Então, não matarás. Se alguém defende uma pauta dessa que é doentia, é diabólica, é uma afronta a Deus diretamente. Então, a pessoa que faz isso, que defende esse tipo de coisa, ela está afrontando a criação. Ela está afrontando a criação. Como que eu vou votar em um candidato que está afrontando o próprio Criador? É um tipo de blasfêmia. É uma heresia. Ah, mas heresia não é um termo utilizado pela Igreja Adventista. Tem gente que fala isso, né? Recentemente eu vi um irmão de um cantor aí, olha, que é pastor. Eu não sei, parece que tem deficiência cognitiva, é uma coisa impressionante, né? Atinge todos os graus, né? Mas a pessoa dizendo que não havia heresia na igreja. Claro que existe heresia, é uma heresia. Você falar que o aborto é permitido, é uma heresia, é uma blasfêmia contra Deus. Você está ferindo Deus diretamente. Quando atingimos as crianças que são inocentes, nós estamos atingindo o próprio Cristo. E eu provo biblicamente. Quando nós fazemos o bem às criancinhas, nós fazemos a quem? Ao próprio Cristo. Certamente que quando fazemos o mal, também fazemos ao próprio Cristo. Então as pessoas não percebem que a moeda, às vezes ela é apresentada de um lado só, mas ela tem dois lados. Então começa por aí. Então, voltando aqui para as pautas. Primeira coisa, analisar as pautas. Estão paradas na Bíblia? Beleza. Segundo, candidato. Qual que tem mais a aparência, a vida com mais fundamentação bíblica, que vive aquilo que está nas Escrituras? Então, o cristão deve seguir nesse sentido. E o partido também, viu? O partido também. Se você olhar ali a resolução de certos partidos, querendo desarmar a polícia, liberação dos traficantes, tipo de coisa, existe isso, gente. Como que eu vou votar num partido que foca na criminalidade e não na população? Então, nós devemos ter esse senso focado, amparado nas Escrituras. Muito bom, né? E, nossa, você falando aí, você citou um termo bem interessante. Que você fala, olha, as pessoas hoje disseminam a mentira, né? Compartilham a mentira. E tem uma frase de alguém que na história ficou como um marco, né? Que é o Joseph Goebbels, que ele foi ministro publicitário ali do Adolf Hitler. E ele cita, olha, uma mentira repetida 1000 vezes, ela vai se tornando uma verdade. E nós temos isso na nossa sociedade, infelizmente hoje está muito na cara que isso está acontecendo, né? Fake news para um lado, fake news para um outro, e as pessoas... E é por isso, exatamente por isso, que o cristão ele deve se comportar como uma pessoa inteligente, ele deve ser uma pessoa que estude, que analise os fatos e que tome uma decisão, como você falou, né? Claro, embasado na palavra de Deus sempre, porque nós não podemos filtrar a Bíblia nem o Evangelho, mas devemos vivê-lo e vivê-lo a cabo, vivê-lo completamente. E isso é interessante. Agora, nós entramos também em uma outra questão que eu acho interessantíssima. O papel
do cristão na política, nas eleições, por exemplo. O cristão ele pode discutir sobre política, porque esse tem sido um tema bastante discutido, inclusive por crentes. E alguns defendem que, olha, não, a gente tem que se isentar desses assuntos, a gente não pode conversar. Isso é verdade, não? Não, não é não. O cristão ele pode conversar sobre política, como pode conversar sobre futebol, como pode conversar sobre carros, sobre moda, sobre arte, sobre direito, sobre um seriado que ele viu na TV. Qual é o problema? A questão é que as pessoas elas se esquecem que Cristo ele não nos disse para vivermos, a Bíblia, né, de modo geral, não nos disse para vivermos como, né, se Jesus fosse voltar agora e deixarmos as outras coisas. Isso nunca foi ensinado. Tanto é que o tempo de Deus não é o nosso. Existe um ditado aí que nós devemos viver como se Jesus fosse hoje, mas trabalhar em relação às coisas do dia a dia como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Trabalhar com cuidado. Se você pega Salomão ele fala muito sobre sermos diligentes, né? Que hoje nós traduzimos isso por proatividade. Salomão ele fala sobre diligência. Pegar ali em Provérbios, em vários capítulos fala sobre o homem que é diligente, esperto, astuto, que vai atrás, não deixa para a última hora, né? A mesma coisa em relação às discussões políticas. Por que nós não podemos nos posicionar? Olha só, imagine o seguinte, isso serve para a maioria das pessoas. Tem gente que pensa diferente, mas pergunte para a maioria das pessoas se ela, tendo dinheiro, se ela não gosta de deixar a casa totalmente arrumada, com o telhado bonitinho, funcionando, pintadinha. A maioria das pessoas, dos cristãos inclusive, o Brasil não é formado, a maioria, em sua grande maioria, por cristãos. E aí, como é que fica? Então, já que Jesus vai voltar, então deixe sua casa. Por que você está cuidando dela? Não precisa varrer, Jesus vai voltar amanhã. Não precisa tirar o lixo. Não faça nada, ele vai voltar, não importa. Mas as pessoas elas vão descobrir que se elas não tirarem o lixo, vai começar a surgir moscas. Se elas não pintarem a casa vai ficar com aspecto feio, vai chegar um momento que, se não fizerem a manutenção correta, a casa vai começar a perder ali pedaços, ela vai começar a degradar. Começa aí. É a lei da decrepitude. Ponto final. A mesma coisa. Se o cristão ele não se posiciona, ele não atua, ele não discute, ele não estabelece o seu ponto, as moscas começam a aparecer. É assim que funciona, porque quando o cristão se cala, quem fala é o mal. Eu estou recente no Twitter. Eu entrei no final de abril, quase no início de maio de 2022. E por que eu busquei fazer uma conta no Twitter? Eu estava vendo muitas publicações absurdas e eu pensava comigo mesmo, mas que coisa, por que a pessoa está postando isso? Não tem ninguém defendendo o lado correto da coisa? Eu conhecia a pessoa, ele era cristão, ele cantava, por que ele está fazendo isso? O que ele está ganhando com isso? Não tem ninguém falando alguma coisa para ele? Para ela? Ninguém vai se posicionar? Vai ficar assim? E eu me deparei com um universo diferente do que eu costumava viver. Mas eu vi que existiam, sim, algumas pessoas que defendiam, que lutavam,
Eu falei, tá aí, eu faço parte desse grupo. Eu vou me manifestar, eu tentarei ser o mais polido possível. Eu não sou pastor, né? Eu tenho um pouco mais, uma liberdade maior para falar. Então, eu vou me posicionar. Por quê? Porque se eu não me posicionar, essa pessoa ruim que está falando coisas erradas, ela é que vai ficar falando. Se eu não entrar ali e combatê-la, ela vai ficar falando bobagens o tempo inteiro. As pessoas ao redor, elas são influenciáveis. Elas serão influenciadas e terão um pensamento equivocado. Essas pessoas podem se perder por culpa de uma pessoa maldosa que não estudou as escrituras e ainda fica propagando aí mentiras de todos os tipos. Então, essa foi a minha tomada de decisão. Por quê? Porque o cristão ele precisa se posicionar. Acredite, nós vivemos em um mundo que nós dependemos. É o que você mencionou. A política nada mais é do que a vida na sociedade, essa formulação da vida em sociedade. Isso é política, vem de polis da cidade. Você vive na cidade, você não vai cuidar da cidade? Nós vivemos em um país, você não vai cuidar do seu país? A primeira forma de você cuidar do país é falando, se posicionando. Porque quanto mais você fala, mais você muda a mentalidade das pessoas ao seu redor. Nós somos forjados e temperados por vários elementos. Alguns desses elementos são elementos humanos. Humanos com quem nós temos contato diretamente todos os dias. Pelas mídias sociais, presencial, amigos, né? Pelas relações humanas. Então, tem um ditado, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. É um ditado simples, mas é verdade. Se você anda junto com os malfeitores... mas Jesus andava com os malfeitores. Não é bem assim. É uma frase meio mentirosinha. Jesus andava com os discípulos, mas ele frequentava os lugares onde os malfeitores estavam e os tratava com educação e respeito, mas ele sempre estava junto com os seus discípulos. A vida de Jesus era junto com os discípulos. Tinha um outro ali que era meio atrapalhado, né? Judas, traidor, fazer o que? Ele estava lá, ele tinha um papel dele, e ele executou, né, de maneira bem ruim o papel. A história dele poderia ter sido diferente. Judas poderia ter sido o maior de todos os discípulos, mas ele cometeu, porque ele foi o que mais deveu, né? Ele traiu Jesus. E quando a pessoa deve mais, ela corresponde mais. É impressionante isso. Eu tenho visto isso na prática. Tanto é que Pedro ele teve esse papel. Mas nós devemos nos posicionar. Nós devemos nos posicionar. Pois é, Nel, e você falou uma coisa extremamente importante em toda essa sua explicação, né? O cristão ele tem que ser o diferencial, ele tem que se posicionar, justamente porque se ele se isentar, se ele não se posicionar, esses malfeitores, essas pessoas que falam e propagam mentiras sobre a palavra de Deus, como as pessoas que estão ao seu redor são influenciáveis e elas são fluentes, ou seja, elas influenciam, essas pessoas serão enganadas. E nós que estamos vendo, não somos, temos a luz, conhecemos, praticamos, estamos vendo isso, não nos posicionamos, será cobrado. Será cobrado de nós, né? Porque a gente viu, mas a gente não tentou ajudar, não tentou se posicionar, não fez nada. Então, chega a ser até covarde, né? Chega a ser até covarde. Então, é como você falou, temos que se posicionar sim, e chegará o momento em que nós teremos que se posicionar de fato, né? Chegará esse momento. Profeticamente, nós conhecemos qual será esse momento, né? E aí não será só uma pessoa fluente, não será só um cantorzinho ali, outro PhD de alguma coisa aqui,
Não, olha só, será o mundo inteiro se posicionando contra nós. E é por isso que é importante o estudo das Escrituras, é importante o estudo da palavra de Deus intensificado, né? É importante se posicionar. Não somente na internet, mas olha, ao nosso redor também. As pessoas vivem precisando disso, né? Vivem precisando do Evangelho. E nós ganhamos a responsabilidade missiológica de espalhar a mensagem verdadeira, uma vez que, se existem falsos profetas, existem os verdadeiros profetas, né? Não existiria o falso se o verdadeiro não existisse, então não seria falso. Então, o posicionamento, ele tem que existir. Ele tem que existir. Quer queira na política, quer seja na religião, quer seja em qualquer coisa. Ele tem que existir. Se você estudou, se você acha que aquilo é verdadeiro, defenda com base, com fundamento, baseado na palavra de Deus. Agora, eu acredito que existe um limite. Você citou muito bem aí e deixou isso expressamente claro, mas eu quero deixar ainda mais. O cristão ele pode falar sobre qualquer assunto, mas primeiro a palavra de Deus. Primeiro Deus, né? A gente pode falar, olha, a gente fala de carro, a gente fala de futebol, a gente fala de tantas coisas, né? Mas eu acho que o principal tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Só que o cristão ele tem que ser equilibrado. Porque se ele não for equilibrado, o que vai acontecer? Ele vai ser um cristão chato, né? Você chega ali onde só tem gente falando sobre futebol, digamos. Aí você chega lá, Bíblia. A pessoa não vai entender, pô, o cara, pô, chato, né? Você chega, outro tá falando de novela, tome Bíblia. Não, vai sendo estratégico. Você não vê Jesus fazendo isso, gente. É interessante, porque, como você disse, Cristo tem que ser o nosso exemplo. E a gente não vê Cristo sendo chato. Ele não era um cristão chato. E Cristo sabia de assuntos. Ele estava ali, né, ele estava embasado. Cristo é Cristo, né? Mas ele deixou esse exemplo para nós. Isso é interessante. Você cita o exemplo perfeito de Cristo ali com os fariseus. Olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pronto. Mas sempre o de Deus será mais. Isso é importante. Nós entramos em um assunto agora muito mais delicado do que a política, porque dentro da política existe um espectro que é extremamente, como que eu posso dizer, bem sensível, bem polêmico. Esquerda e direita. O que é que significa isso? Bom, qual é a diferença entre um e outro e por que existem esses dois? Só um pequeno resumo sobre isso. A gente tem que voltar sempre na história, né? A história que traz as questões, as divisões. Infelizmente, o mundo ele é um mundo de divisões, é um mundo complicado. As pessoas começam a rotular umas às outras. Isso é um tipo de manipulação de uma propaganda social. É assim, infelizmente, tá? Então aí cria divisão de raças, de classes, né? Tudo parece que é um tipo de casta, né? É muito complicado, mas isso não é bíblico também. Mas essa divisão de esquerda e de direita, ela surgiu na Revolução Francesa, 1789 ali, e daí teve o Império Napoleônico ali na sequência. Por quê? Os membros da Assembleia eles se dividiam praticamente em dois lados, né? Aqueles que ficavam partidários ao rei, ficavam à direita, e aqueles que eram simpatizantes da Revolução Francesa, à esquerda. Então, os revolucionários, né, à esquerda. E, na ocasião, cada época da história deve ser analisada dentro do seu contexto. Ok, aquilo foi necessário, existiu da forma como existiu, e isso veio sendo trazido, né, de uma maneira muito intensa até os dias de hoje. Porque na sequência nós tivemos ali no século subsequente, nos 2 séculos subsequentes, alguns problemas muito mais graves dali decorrentes, né? Então nós tivemos ali uma divisão que foi originária ali do marxismo, muito grave, e as pessoas elas até falam, não,
Marxismo cultural não existe. Não existe para quem não estudou. Se você estudar um pouquinho, você vai perceber que existe, ponto final. Não adianta você falar que não existe. É a mesma coisa que você falar que a grama não é verde e o céu não é azul. Tá lá, tá embutido, tá na sociedade. Você vê nas universidades. Isso aí é histórico. Eu vou trazer só uma referência histórica para vocês entenderem. Então começa lá na Revolução Francesa. Mas na sequência, muitas coisas aconteceram, porque a sociedade ela vai se desenvolvendo e esses detalhes, né, de direita e esquerda eles vão ficando assim mais complexos. Então a gente fala do marxismo, né? Marxismo. Marx e Engels eles escreveram ali o Manifesto Comunista. Os escritos de Marx, especialmente um livro que escreveu sobre os judeus, foi utilizado na Alemanha nazista para a perseguição dos judeus. Olha que coisa mais bacana, né? E aí, esse fascismo que as pessoas falam tanto, né? O nazifascismo, e aí começa a influência de Marx. Influência de Marx. A União Soviética, a mesma coisa. E aí, o que acontece? Existe um italiano chamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ele começou a trazer um pensamento de revolução que hoje nós chamamos de revolução passiva. E qual era a ideia? Era introduzir as questões de uma maneira lenta, você não precisa chegar e fazer uma revolução brusca. Ninguém aceita esse tipo de coisa. Mas se você introduzir as questões de uma maneira lenta, gradativa, primeiro mostrando que não é tão ruim assim, depois mostrando que que bacana, já faz parte, depois mostrando que é bom, você já mudou a sociedade. E aí isso foi sendo utilizado em vários lugares, inclusive dali surge outras coisas como teologia da libertação e da missão integral, né? E aí você vê a influência da União Soviética nisso tudo, por Khrushchev. Ele cria um mecanismo para você introduzir o comunismo, o socialismo, através da religião, focado aonde? No hemisfério sul, que é o hemisfério mais pobre, né? Os países mais pobres, de mais fácil acesso, você traz essa liberdade aí. E o que isso tem a ver com direita e esquerda? É porque é a introdução do pensamento da esquerda através da religião. Então surge ali. E qual é o pensamento hoje da esquerda? É o pensamento comuno-socialista, ou comuno-sócio-marxista, né? Porque envolve ali o pensamento dessas filosofias que surgiram ali basicamente de Marx, e aí entraram na religião, a ponto de as pessoas sugerirem que Jesus era socialista. Olha que bizarro. Então a gente tem que ouvir esse tipo de bobagem. Então a direita e a esquerda é uma coisa assim, ela existe, né? E hoje o que é denominado direita são os conservadores. São os cristãos conservadores, geralmente os cristãos, mas são os conservadores. Aqueles que defendem mais a liberdade das coisas, defendem aquilo que a Bíblia ensina lá atrás, diz assim, cada um é responsável, né, por aquilo que faz. Isso é um pensamento de direita. O homem é digno do fruto do seu trabalho, é um pensamento de direita. Essa liberdade, porque a esquerda ela vai engessando, né, ela vai te colocando. Esses dias, em uma discussão muito banal, eu fiz menção a George Orwell. Orwell, muita gente, ele era socialista. Mentira, ele era do MI6, da inteligência britânica. Ele era muito esperto. Ele morreu assassinado. Por quê? Nas obras dele descrevia toda a sociedade aí, totalitarismo maluco, especialmente comunista socialista. E aí, hoje, nós vemos uma coisa muito interessante. Ele falava que dentro ali no livro 1984 tem o Ministério da Verdade, né? O que era o Ministério da Verdade? Eles reescreviam a história. E aí, o que eles fazem hoje? Eles reescrevem a história, dizendo que certos fatos de um certo candidato aí no passado não ocorreram.
Todo mundo viveu, acompanhou, e agora eles reescrevem a história. Não, mas espera aí, não é bem assim. Não é bem assim como? Eu vi, eu estava lá. Eles vão reescrevendo a história. Para aqueles que vêm na sequência. Então, é mais ou menos isso. Então, a direita e a esquerda, basicamente, hoje, ela está relacionada, isso aqui no Brasil, tá? Ela está relacionada àqueles que defendem o comuno sócio-marxismo, que tem influenciado a América do Sul. Eu não vou dizer que influencia os Estados Unidos, porque mesmo o governo atual sendo um governo para os Estados Unidos, um governo de esquerda para os Estados Unidos, ele é um governo de direita também, né? Os democratas, né? Eles são, eles têm a sustentação deles na maioria das coisas que a direita tem, mas tem certas divergências, né? Mas não é como o que tem ocorrido na América do Sul, nos países vizinhos. Aqui é muito mais complexo, é muito mais escancarado e tem influência de religião, né? Se você pegar aí os expoentes, Frei Beto, Leonardo Boff, só gente boa que introduziu o socialismo dentro da religião, identificando como o evangelho sendo focado para os pobres. E nunca foi isso. O evangelho é para todo mundo, em testemunho de todas as pessoas, para que Jesus retorne. A salvação é para todos, não é só para o pobre. Ah, mas Jesus, ele focava no mais pobre. Quem disse? Jesus curava os oprimidos. Tem várias histórias que Jesus cuidou de pessoas da alta sociedade. Isso é bíblico. Ele vivia no meio do povão. Todo mundo que o buscasse, ele estava livre por eles. Ah, mas Jesus alimentou-se depois da pregação. Sim, alimentou. Alimentou, ele fez um milagre para alimentar o povo. Mas a missão de Jesus não era alimentar o povo. A missão era trazer as boas novas do reino. Até porque o reino não era e não é deste mundo. O reino dele está além. É mais ou menos isso. Então, a parte da direita, ela foca muito mais na parte conservadora, né? Do conservadorismo cristão, social, nas liberdades individuais. Hoje, a ala mais esquerda, ela foca muito mais nas questões, nos direitos, eu diria assim, sociais, nos direitos sociais. Artigo 6º ali da Constituição, para quem quiser ler. Então ele fala dos direitos sociais, mas as liberdades individuais estão no artigo 5º, são as liberdades mais importantes. Então a liberdade de expressão, que hoje está sendo, sim, cerceada. Talvez a liberdade, ela é um direito, eu diria que posso parecer até equivocado, mas eu diria que a liberdade é um direito mais forte que a própria vida, porque as pessoas deram a vida pela liberdade. Então, é um direito assim mais importante para as pessoas do que a própria vida. As pessoas preferem ter a morte do que perder a liberdade. Preferem morrer a perder a liberdade. Então, a liberdade é um direito que é defendido pela direita. Sempre foi assim. Inclusive, a história do adventismo foi assim, porque pela escolha daquele congressman que eu já mencionei, é que nós hoje guardamos o Shabat, o sábado. Se não fosse ele, uma pessoa que nem era guardador do sábado, mas ele defendia a liberdade, nós não guardaríamos hoje o dia que nós acreditamos. Os judeus também não. Então nós seríamos oprimidos por conta das nossas escolhas. Então nós devemos agradecer à direita pela liberdade. Ah, mas a esquerda é totalmente ruim? Não. O que eles defendem? Não, claro que não. Porque existem questões sociais que elas podem ser trabalhadas e não é pecado ou problema algum. Mas nós precisamos entender os contextos, né, de cada direito. Então são vários contextos. Então precisamos entender, porque existem questões que elas extravasam
E aí nós entramos em problemas muito mais graves causados por uma escolha de defender apenas o social, porque o social ele não está acima da liberdade, das liberdades individuais. Né? O social, não falo coletivo, eu falo o social. Então é um assunto aí para discutirmos em uma outra ocasião, porque ele é muito extenso, mas é mais ou menos isso. Hoje eu particularmente me considero de direita, porque eu acredito que a ala da direita ela tende mais a, a estar amparada nas escrituras hoje, né? A política hoje como ela está. Muito bom, né? E você entra numa questão, né, de justiça social. E, cara, esse é um assunto também que a gente precisa ter uma atenção para ele. Porque justiça social e toda essa causa aí acaba. E você citou isso também, que algumas pessoas acham que Jesus é militante, né? E isso vem lá da teologia da libertação lá atrás. Porque se nós colocarmos esse termo de teologia da libertação e formos a fundo nele, nós vamos ver que existem, segundo a base deles, dois tipos de público, né? O bom e o ruim. Só que isso não é bíblico, porque todos nós somos ruins. E a culpa não é, a culpa não é de um lado rico e a culpa não está de um lado pobre. A culpa está no pecado, né? Então, e foi isso que Cristo veio combater. Ele veio combater o pecado. Ele não veio combater a ala rica da sociedade e ele também não veio defender somente os pobres da sociedade. Eu vim para todos, né? São palavras de Cristo. Ele veio de fato para todos. Ele veio para salvar o rico e ele prega para os ricos em sua época, e ele veio salvar os pobres e ele prega para os pobres, ele faz milagre para os pobres, e nós vemos isso com muita evidência da Bíblia. Mas o que a Bíblia diz sobre justiça social? Porque assim, a justiça social é um conceito tão politicamente carregado que realmente não pode ser dissociado do seu contexto moderno. Porque a justiça social é muitas vezes usada como um grito de guerra para muitos no lado esquerdo do espectro político. Só que a justiça social é também um conceito que alguns usam para descrever o movimento em direção a um mundo socialmente justo. E nesse contexto, o que a Bíblia diz sobre o termo justiça social? Essa é uma pergunta fantástica. Mas se me permite, eu só quero fazer uma observação antes de entrarmos nisso. O sermão, a mensagem mais poderosa de Cristo não foi destinada a um grande público. Foi destinada a um homem chamado Nicodemos, que era um homem importante. E o verso talvez mais importante da Bíblia, ele foi falado para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê, todo mundo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que fantástico. Mas o que é justiça social? Eu já respondo com uma colocação que vai gerar aí um certo desconforto para muita gente. Mas a verdade, ela é a verdade, ainda que seja dolorida. A justiça social não é a justiça bíblica. Vou repetir. Justiça social não é justiça bíblica. E não sei se eu posso, mas eu gostaria de sugerir 3 obras para a leitura. São obras assim, muito interessantes, mas que elas nos fazem pensar. Posso? Pode sim, por favor. A primeira delas é Fault Lines, do Voddie Bauckham. Esse cara é um pregador americano
E- e a mensagem dele é muito forte. Ele fala exatamente, ele tem a mesma linha de pensamento que a minha. Ele fala exatamente o que eu falo. Ele estava falando lá, eu estava falando aqui sobre justiça social, que não é justiça bíblica. Impressionante, porque eu já falava e depois eu vi uma pregação dele e eu me deparei com, com falas muito parecidas. Falei, louco, não é possível, né? Exatamente isso. O outro livro é Justiça Social, Não é Justiça Bíblica, do Scott David Allen. Muito bacana, top também. E Justiça Generosa, de Timothy Keller. Os dois últimos, nós podemos encontrar aí na Amazon, em outras livrarias. O primeiro, na Amazon americana, ele tem, mas tem versão digital, você pode adquirir. É bem interessante. Mas a parte mais, talvez a obra mais pesada para você entender que a justiça social não é a justiça bíblica, a obra assim que eu acho que eu considero de todas a melhor, assim que não tem nem comparação. Ela se chama Bíblia. Ela se chama Bíblia. É a primeira obra que você precisa estudar. Aí você vai verificar que a justiça social, ela não é a justiça bíblica. Eu trarei as razões aqui. Eu vou tentar resumir uma história em poucas frases. Porque para você entender o que é justiça social, nós precisamos entender o que é justiça. Em Roma existia um jurista chamado Dominícius Ulpianus. Dominícius Ulpianus, ele dizia o seguinte: Justitia est, nemine ledere sum quic tribuere honesti vivere. Ou seja, justiça é viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lesar a ninguém. Vamos trazer aqui para a justiça social como que nós conseguimos adequar esses tópicos dentro da justiça social, porque isso aí é muito antigo e ele retrata bem o que é justiça. Justiça é você não lesar ninguém. Como que eu trago isso para a justiça social? Vamos fazer um exercício? Como que eu não vou lesar a ninguém na justiça social? Porque o que é justiça social? É tentar trazer um equilíbrio social em detrimento de certas pessoas. Porque existe algum injustiçado socialmente. Mas em que sentido a pessoa é injustiçada? Porque nós temos uma dívida histórica. Começa com essa frase. Nós temos uma dívida histórica com certas classes e aí a gente precisa solucionar. Mas espera aí, tem as pessoas que não tiveram oportunidades, então vamos ajudar. Mas tudo bem. Então, quando eu, que sou trabalhador, você que é trabalhador, nós que trabalhamos, nós pagamos o nosso tributo. O nosso dinheiro, ele é destinado para alguma atividade focada no social, para beneficiar pessoas que não fazem por merecer. E eu conheço gente assim, tá? Estou fazendo uma menção de pessoas que eu conheço que elas preferem pegar o auxílio do governo e ficar em casa, curtindo, se divertindo com aquele pouquinho que eles recebem em vez de trabalhar. Quem está pagando? É o meu imposto, o seu imposto, de quem trabalha. Então, se a gente pegar pela base de Ulpianus, a gente vai ver que justiça social tem alguém sendo lesado. Mas não é para não lesar ninguém. Mas eu estou sendo lesado. Por quê? Porque esse dinheiro ele podia estar sendo utilizado para outras coisas. Em meu benefício. Benefício do contribuinte. Então, outro ponto, dar a cada um o que é seu. A Bíblia ensina, e já fizemos a menção, que o homem é digno do fruto do seu trabalho. Caramba, então o que ele merece? O fruto do seu trabalho. Ele merece desfrutar daquilo que ele conquistou, daquilo que ele trabalhou para conquistar.
quando nós temos aí, usando o mesmo parâmetro, o mesmo exemplo, de pegar e auxiliar pessoas que não fazem por merecer, estão lá, não que elas perderam o emprego, elas não quiseram buscar emprego. Então, a gente entra aí nessa questão, começa a trazer um desequilíbrio. Por quê? Porque eu não estou dando a cada um o que é seu, estou dando ao outro o que é meu. Isso é então justiça social. Poxa vida, mas essa pessoa ela podia trabalhar? E por que ela não trabalha? Porque ela não está amparada pelo honesti vivere. Ela não vive honestamente. Ela está ali, tranquila, vivendo às custas, achando que é do governo, mas ela recebe aquilo que eu produzi. Então, pegando essa base simples. Pode ser polêmico? Mas peraí. Não, é simples. Isso é básico. Mas por que difere tanto da justiça bíblica? O que a justiça bíblica ela fala? Eu não posso ajudar as pessoas? Claro que pode. Você deve. Você deve ajudar. Mas isso é algo do seu coração. As escrituras, elas ensinam, especialmente Jesus, a sermos bondosos com as pessoas, a sermos caridosos. Eu não posso ser obrigado a fazer alguma coisa porque uma sociedade, um grupo de políticos que tem o pensamento no social, disse que eu tenho que pegar a minha fortuna, né, no caso de quem tem uma grande fortuna, e dividir a grande fortuna. A pessoa conquistou durante anos, trabalhou dia e noite. Eu tenho familiares que são médicos, eles trabalham dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí um belo dia, a pessoa está andando com um carro importado, zerinho. E aí, um outro que trabalha lá só 6 horas por dia e anda com um carro um pouco mais simples, começa a questionar, pô, tá vendo? Devia ter sido médico. Tá vendo? O cara aí trabalha quase nada e tá de carro importado e eu andando com esse carro velho. Eu pergunto, a pessoa se dedicou o suficiente? Ela buscou a oportunidade? Mas não é bem assim. Quem nasce na favela, na comunidade, sempre vai viver na comunidade. Aí eu refuto com uma história bem simples. O meu avô, ele era sitiante. Ele trabalhava para o dono da fazenda. Sitiante. Meu pai era sitiante. Até a juventude. E meu avô incentivou os filhos a buscarem algo melhor. A diferença do meu avô para o meu pai é muito grande, porque meu pai formou em teologia e se tornou um dos maiores pastores que eu conheço. E não é só um grande pastor pela pregação, mas pela pessoa que ele é. Ele é coerente com a vida e coerente com aquilo que ele prega. A vida e o que ele prega ali, ele é coerente. Então eu o considero um grande homem, um grande homem. Meu pai teve muitas oportunidades, mas meu pai me deu oportunidades melhores. E aqui eu falo abertamente, eu sou grato à Igreja Adventista pela oportunidade que ela me deu de estudo, de sustento, o alimento. Eu sou grato, muito grato a Deus e grato à Igreja Adventista. Eu pude ter uma educação decente por conta da história do meu pai como pastor. Os meus filhos, eles estão tendo uma vida muito mais confortável do que a minha. Então, essa ideia de que a pessoa ela vai estar lá e ela vai ficar lá porque ela é uma escolha. Ela pode melhorar aos poucos as pessoas crescerem, as gerações subsequentes. Então, por que nós devemos trabalhar a justiça social tal qual é difundida, que é dar força para o Estado, para que o Estado faça a distribuição correta da renda, dos valores, das possibilidades, só que de uma maneira totalmente injusta. Por quê?
Então, quando nós falamos de justiça social, é um termo que foi cunhado aí pela própria, eu diria, usaria o termo pela esquerda. Existe sim uma mega influência da teologia, dessas teologias que focam no pobre como o sofrido e aquele a quem o evangelho é destinado e a quem a sociedade precisa ajudar, efetivamente. Mas aí nós criamos um outro problema, porque quando nós ajudamos excessivamente e não damos a possibilidade, nós passamos da caridade para a opressão daqueles que contribuem. Aí nós invertemos a moeda. Então, aqueles que estão se desgastando, eles acabam perdendo a saúde, a vida, em detrimento dos seus filhos e familiares, mas em prol daqueles que às vezes estão ociosos, e ociosos por conta própria, porque eu já tive empreendimento, é uma história recente, a título de exemplo. Chamei a pessoa para trabalhar comigo, era catador de papel de reciclagem, ganhava R$ 10 por dia. Eu falei, não, eu contrato você, eu te pago um salário, você já muda de vida. Isso aqui, nossa, ficou feliz na hora. Na semana seguinte me ligou e falou, olha, infelizmente eu não posso aceitar, porque eu tô com um processo no INSS e eu posso perder meu benefício. Você não quer trabalhar, ela quer receber o benefício. Mas ela, se trabalhasse, ela ganharia mais do que o benefício. Mas ela prefere a comodidade. Então, por que a justiça social... Então, voltando aqui para o termo, o que é justiça social? Justiça é aquilo que nós dissemos, de Ulpiano, é dar a cada um o que é seu. E por que é social? Porque ela envolve todas as questões e os pontos, como que eu posso falar? Os pontos nevrálgicos da sociedade, onde dói. Não é a sociedade de um modo geral. Então vai trazer um equilíbrio focado em certos grupos. Por quê? Porque quem domina, quem comanda tais práticas não é o governo de um modo geral. São determinados grupos que defendem esse tipo de controle a ponto de existir invasão de terras, a necessidade de termos certos controles, certos benefícios para certos grupos. O que é mais justo? Eu utilizar as universidades públicas para as comunidades carentes? Porque eu poderia, né? Utilizar as universidades públicas, é gratuito, por que eu não dou para o mais pobre? Isso sim é justiça social, seria, né? Mas não é. Porque não é interessante. Mas por que vamos fazer, vamos criar um sistema de cotas? Vamos. Por que tem que ser para certos grupos focados em raça, para criar divisão? Porque o japonês não é mais inteligente do que eu. O negro também não. Nem eu mais inteligente que o negro. Que o oriental, que o índio. Existe isso. No plano de Deus, as raças são meras, são parte de uma paleta de cor. As belezas estão ali em todas as cores. Então, por que eu tenho que criar um mecanismo para beneficiar certos grupos e não aqueles que realmente necessitam? A justiça social é uma falácia, ela é uma mentira. E por que não é justiça bíblica? É simples, porque o resultado ele é incompatível tanto no ensino do amor. Olha que coisa, entra até o amor. Que é através do amor que você faz as coisas, a caridade. A caridade surge do amor. Entra, além da questão do amor, entra nas questões daquilo que você semeia e colhe. Então nós criamos uma sociedade lenta de pessoas ociosas e pessoas aproveitadoras. Perceba, todos os países que estão no topo, eles têm questões sociais? Tem, mas primeiro eles chegaram no topo. Aí eles dividem as riquezas.
Como que funciona a justiça social aqui, que é justiça social? Porque ela não é justiça social. Ela é distribuição por conta da situação do país. E aqui, por que existe isso aí? Então ele pega de alguns que conquistaram para dividir com os de baixo. Mas a Bíblia não fala que aquilo que o homem semear também ceifará? Isso serve para tudo, tá? Não é uma questão só do evangelho. Ah, jogue os seus pães lá, né, sobre as águas, depois você vai achar. Ué, isso não é só evangelho, não é só a mensagem. Mas não, a justiça social ela foca naquilo que eu semeio, alguém colhe. E alguém colhe e distribui com outros. Então isso não é bíblico, não funciona. Não funciona, não segue o parâmetro bíblico. Mas eu volto a falar, mas nós não temos que ajudar as pessoas? Não nos é ensinado? Sim, mas e se eu não quiser? Eu não preciso. Claro, eu vou responder por isso, mas eu não preciso. Isso se chama caridade. Mas quando o cristão verdadeiro, ele ouve a voz de Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele faz a caridade naturalmente. Eu faço. Todo mundo faz. Então é algo natural, não é algo forçado. É a liberdade que a Bíblia tanto ensina. E, Nel, você falando aí, eu pensando aqui, porque existe também uma abordagem centrada no homem, que vê o governo como o salvador, né? Trazendo consigo uma utopia por meio de políticas governamentais. Só que isso também não é bíblico, porque o único salvador nós conhecemos, é Cristo Jesus. O homem não salva o homem, né? Inclusive, nós vemos isso com tamanha repetição na mídia, né? Nas mídias sociais, quando se trata inclusive, filmes Hollywood sempre coloca o governo como salvador, como, né? Quando tem esses filmes aí apocalípticos, sempre quem resolve o problema é o homem, né? Isso não é bíblico. O homem acaba com o mundo e quem resolve o problema é Cristo. Ou seja, Jesus é quem virá salvar o homem, não é o governo. Isso não tá, a responsabilidade não está no governo. Existe uma crença muito absurda de que realmente o governo ou um líder ele vai salvar a nação. Isso não existe. O líder pode conduzir a nação. Isso não existe. Não existe. É impossível. Porque nunca existiu na história. Mas por que eu digo isso? Né? Porque é simples. Existe um mecanismo de manipulação para que certos grupos permaneçam no poder. Isso é claro, isso é histórico. Eu não estou inventando aqui. Não é conspiracionismo, não. Né? Existem grupos, né? Se você pegar aí grandes grupos econômicos, existe uma manipulação gigantesca. Não é interesse, por exemplo, tirar toda a população da pobreza. Isso é mentira. Isso é mentira. A população é número, o número vota. Por que eu vou deixar a pessoa mais inteligente, mais bem preparada? Como que eu vou manipular a pessoa que é preparada? Aí eu vou ter que manipular pela força. E não é isso que nós queremos, eles pensam. Eles querem manipular pelo jeitinho. Existe sim um jogo de poder gigantesco. Existe, né, uma ganância de certos grupos. E não é teoria da conspiração, é uma verdade. Então, nossa confiança, como você bem mencionou, ela não pode ser em nenhum ser humano, ela tem que ser em Deus. A Bíblia fala lá em Salmos que nós podemos ter lá os cavalos para a batalha, né? Muitos confiam em carros, né, e cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, porque é Ele que ganha a batalha por nós. Não são homens, não são os homens. Maldito o homem que confia no homem. E você deixou muito bem claro, mas eu quero ressaltar aqui novamente. Nós, como seres humanos,
a igreja como instituição. Inclusive, a igreja como instituição tem órgãos que ajudam a sociedade, né, como a ADRA, como as Dorcas. A gente tem como responsabilidade, sim, ajudar os pobres, mas não somos nós que vamos salvar a sociedade mais necessitada. Não está colocado sobre nós essa responsabilidade. Quem vai salvar é Cristo e somente Ele. Nel, esse estudo que nós tivemos aqui, essa conversa, para mim, e tenho certeza que para o espectador também, foi extremamente proveitosa. Eu aprendi muito conversando um pouquinho só com você, quero manter o contato sempre, porque até isso é bíblico, né? Nós temos que ter pessoas ao nosso redor que acrescentem alguma coisa. Quem fala isso é Salomão. Então, e ele foi sábio, né? Então, como um conselho, eu levo isso para minha vida também. E eu queria que você deixasse para o espectador algumas palavras finais, principalmente sobre todas essas questões que nós falamos aqui de política. Qual seria as suas considerações finais para o nosso espectador e ouvinte? As nossas escolhas determinam o futuro do nosso país, da nossa nação, da nossa casa. Determinam o futuro da nossa própria vida. Escolha com sabedoria, mas escolha, acima de tudo, com base nas Escrituras. E aí está o grande segredo da vida: escolher conforme as palavras do nosso Senhor. Amém. Muito bom. Muito bom. Não, nós queremos contar com você mais vezes aqui no nosso canal, porque você é uma pessoa extremamente inteligente, bem pautada e principalmente na palavra de Deus. E nós queremos de fato contar com você mais vezes. Espero que você tope mais vezes estar conosco. Agradecemos a sua presença aqui uma vez mais, porque de fato acrescentou bastante. Tenho certeza que todos os ouvintes irão gostar desse bate-papo. Muito cabeça, muito legal. Que Deus o abençoe você, sua família. Continue estudando, porque de fato, como você citou no começo, nós precisamos de pessoas inteligentes que defendam e soldados de trincheiras. Você sabe muito bem o que é isso, porque você é um desses. Que Deus o abençoe uma vez mais. E nós vamos concluir esse bate-papo com uma oração. Eu queria convidá-lo a dirigir a Deus as nossas palavras aqui antes de repousarmos. Bondoso Deus, Criador do Universo, graças te damos por nossa vida, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, pela nossa igreja, pelos nossos amigos. Somos carentes da tua graça, do teu amor, da sabedoria que vem de ti. Nós precisamos da orientação divina para que possamos fazer as escolhas corretas. Não nos desampare nos momentos mais difíceis. Esteja conosco nos momentos também de alegria e de satisfação. Cuida de nós, dos nossos queridos, e guarda-nos para o teu reino. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, e que você possa ter discernimento para poder fazer ótimas escolhas. Eu espero que esse bate-papo tenha acrescentado algo para você. E uma vez mais, que Deus abençoe.